E aí galera que lê Gibi, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, eu sou o João e hoje é um videozinho de resenha que eu quero conversar com vocês, separar alguns minutos para a gente bater um papo sobre o segundo volume do Imortal Hulk, publicação da editora Panini e que é escrito pelo Al Ewing e desenhado pelo brasileiro Joey Bennett. E na presente edição ela é uma continuação da edição anterior. Noutras palavras, é importante que você tenha lido o volume anterior para entender o que está acontecendo. A premissa é muito simples, na verdade. De noite é a hora do Hulk, de dia é a hora do Banner, e o Banner é mortal, mas o Hulk é imortal. Em outras palavras, independentemente do que aconteça, o incrível Hulk não morre porque ele é literalmente imortal e o Al Ewing faz questão, na verdade, dentro da narrativa, de deixar isso muito claro a partir de algumas coisas que acontecem com o Golias Esmeralda dentro da história. Dito isso tudo e apresentado isso tudo, a gente tem uma narrativa muito boa, o roteiro flui muito bem, a arte é muito bacana e é um quadrinho que apresenta uma fase muito boa do Golias Esmeralda, onde assim o pé no terror permanece, alguns elementos que vão saltando, apresentando um Hulk mais sagaz, mais perigoso, mais forte e sob muitos aspectos maquiavélico, justamente porque a forma com que ele vai lidando com as circunstâncias e o jeito com que ele vai fazendo as coisas vai mostrando um Hulk, eu diria assim, com um pé um pouquinho dentro da vilania, né? Justamente porque as escolhas do Hulk e a forma com que o Al Ewing está caracterizando ele vai mostrando isso muito bem dentro da proposta. Bom, dito essas coisas todas, dentro da história em si, nós vamos ver o Hulk enfrentando os Vingadores, nós vamos ver alguns esclarecimentos a respeito da entidade, ou não necessariamente da entidade em si, mas do que andou possuindo, né, o corpo do Sasquatch no encadernado anterior, que por sua vez acabou pulando para o Hulk. Isso também a gente viu no encadernado anterior, né? E aí vai acontecer uma luta com um determinado personagem, onde um pouco mais dessas coisas vão acabar sendo revelado, e lá no final do encadernado o Hulk para com uma turma num local um tanto que bizarro, dando um gancho muito bom para a continuidade, apontando que a premissa do terror fará parte do próximo encadernado de uma forma muito mais forte do que fez desse daqui especificamente. O roteiro é legal, a arte é boa, o quadrinho flui bem, e é uma fase do Hulk que tem sido elogiada e não está sendo elogiada à toa porque realmente é um material muito bom. Que nota que eu dou para esse quadrinho? De 0 a 10, eu dou uma nota 9,5 e recomendo a leitura sim. A partir deste momento eu quero fazer algumas considerações a respeito desse volume do Hulk, né? A partir de algumas coisas que eu tenho ouvido, né? E que eu acho que é bacana poder compartilhar com vocês. Então, desse momento em diante, pode rolar aí alguns spoilers do vídeo, né? Então, se você ainda não leu o quadrinho e não quer nenhum spoiler, é bom você parar aqui. Se você já leu, então vamos que vamos. E se você não se importa com spoilers, vamos que vamos, né? Então vamos lá. Algumas pessoas não têm curtido muito essa fase do Hulk. Por quê? Porque ela prima em alguns aspectos, né, pelo absurdo. E o que é o absurdo, por exemplo? O absurdo, por exemplo, se apresenta dentro de alguns aspectos. Logo após a luta contra os Vingadores, o Hulk acaba sendo fatiado, espedaçado, né? Ou seja, ele vai parar dentro de potes, tá bem? E esses potes, um tá a cabeça, outro tá a perna e por aí adiante. E aí a galera lá do exército, que está sendo liderada pelo 14, eles vão fazer experiências, né, para testar aí a resistência ou o que realmente está acontecendo com o Golias Esmeralda. Bom, uma vez que ele está separado dentro por meio desse pote, né? Então, um pedaço dele em cada local, ou seja, como é possível ele estar vivo dentro de uma circunstância dessa? Por que o corpo dele continua se regenerando se ele está todo despedaçado, inclusive com o coração extraído, né, do tórax dele? A questão é que, como nós estamos falando de um quadrinho que
trabalha com o horror e também com o bizarro, né? Porque o bizarro faz parte da história. O bizarro, então, não o bizarro lá do Superman, né? Mas o bizarro do sentido da bizarrice, né? Então, torna-se possível isso sim, porque, como eu disse no começo do vídeo, o Hulk ele não será apenas tratado como o imortal, ele é literalmente imortal, né? Então, a partir disso, essas coisas passam a se tornar possíveis, né? Dentro dessa perspectiva. Um outro elemento que também não deve causar estranheza, né? Por exemplo, quando nós vamos ler a história do Hulk The End, né? Escrita pelo Peter David e desenhada pelo Dale Canyon, né? Ali o Hulk, já velho, já idoso, né? Ele é atacado por uma série de insetos, e esses insetos praticamente devoram o Hulk, acabam com ele, e isso também não o mata, né? Então ele ele acaba se regenerando e levanta ali completamente são, ou seja, é um fator de cura assombrosamente forte, e no caso aqui, como ele é imortal, né, os pedaços vão se regenerar. Mas, João, isso é um absurdo, mas nós estamos falando de um quadrinho que está com um pé no terror e no bizarro, no trash, inclusive, se necessário for, para trazer justamente um diferencial, eu diria, para aquilo que está sendo feito, né? Mais adiante, quando o Hulk está lutando contra o Homem Absorvente, né? E não é lá o maior vilão de todos, mas o Hulk está lá enfrentando ele. O Homem Absorvente ele passa por alguns experimentos, e por meio desses experimentos ele acaba se tornando capaz aí de enfrentar o Golias Esmeralda. Chega um momento, né, que a luta fica ferrenha a esse ponto, né, onde o próprio Homem Absorvente está aí todo assim, e aí o que acontece? A entidade que estava no corpo do Hulk agora está justamente no Homem Absorvente. Então uma das justificativas, por exemplo, do Hulk estar vivo dentro daquela circunstância, não se dá não apenas por ele ser imortal, mas provavelmente essa própria entidade também estava ajudando ele a se manter vivo, né? Depois, dentro da luta toda, o Hulk vai ficar bem mal, porque a radiação gama está sendo absorvida dele, né? E é por conta disso que a entidade vai parar lá no Homem Absorvente. O que acaba acontecendo? Ele acaba levando um tiro na cabeça. Isso não o mata, né? E se o Hulk já sobreviveu a coisas piores, de fato um tiro na cabeça não o mataria, né? Até porque se uma bomba atômica não mata, quanto mais um tiro, e depois ele sofre um disparo na altura da barriga ali, coisa e tal, que também acaba atravessando ele e ele não morre, né? Ah, mas não morre por quê? Pela mesma razão que eu falei antes, né? Ou seja, se ele não morreu com explosões nucleares, ele não vai morrer com um tiro, né? Ah, mas isso descaracteriza o personagem. Isso não descaracteriza o personagem, porque por N vezes o Hulk já passou por situações estranhas, né? Lá nos primórdios, não sei o que lá, dos primórdios, quando teve isso ou teve aquilo, é uma outra conversa, né? Mas a gente sabe que o Hulk passou já por várias encarnações, e é uma encarnação mais poderosa que a outra, e aqui nós temos nada mais, nada menos que, embora baseado no Hulk do Jack Kirby e tudo mais, a gente ainda tem um Hulk que é sim uma nova encarnação dele, e é uma encarnação meio misturada com várias encarnações anteriores, eu diria, do Golias Esmeralda, tornando ele sim, e aí é um outro ponto de algumas pessoas que também não têm curtido às vezes o material, porque o Hulk tem parecido meio que vilão, né? E, de fato, em alguns momentos ele parece meio maquiavélico. Eu não diria que é ainda vilão, né? Mas talvez com um pezinho ali dentro de algumas distorções de valores ou alguns desvios de caráter, por que não, né? De toda forma, é uma fase diferente, é uma fase que não fica no óbvio, é uma fase que o Al Ewing tem explorado vários elementos que tem chamado a atenção dentro da narrativa, né? Uma coisa que deixou algumas pessoas inquietas também é a luta do Hulk com o Thor dentro da história, né? Nessa luta, o Thor leva a gente não vê a luta toda, né? Mas fica muito claro que o Thor leva uma surra de respeito do Golias Esmeralda, justamente por quanto do todo que tem acontecido com ele dentro da proposta do Al Ewing, né? Então o que acaba acontecendo aqui? É dito posteriormente, inclusive, que o crânio do Thor está rachado. Mas por que o Hulk derrubaria o Thor com tanta facilidade, se o Thor é um dos personagens mais poderosos do mundo? O Thor
cai pelo simples fato de que o Thor, em primeiro lugar, está sendo retratado aqui pelo Al Ewing como alguém que ainda está duvidando de si mesmo no sentido dele ser indigno, né? Então, não é exatamente o jeito que o Jason Aaron já estava tratando ele, mas é um jeito aqui que para mim fica muito nítido, que é o jeito que o Al Ewing está abordando o personagem. A segunda é que o Hulk acabou explorando justamente essa insegurança do Thor, porque ele fareja mentira. E se você está duvidando de você, você acaba se achando uma fraude. E se você se acha indigno, de certa forma você se acha uma fraude. E talvez isso tenha colocado o Thor mais fragilizado dentro da luta. Ele não está mais fraco, né, no sentido de força física, mas ele poderia estar menos aguerrido, menos empenhado na luta e de repente por isso ter caído. Mas ao mesmo tempo, ao meu ver, também nós temos uma versão extremamente poderosa do Hulk, né, que pode dar mais trabalho, consequentemente ele acaba mexendo bastante com o psicológico dos Vingadores, e nós temos também ao mesmo tempo um Hulk inteligente, né? Ele não é um gênio científico, mas ele é astuto, ele é inteligente, ele é sagaz e ele sabe mexer com as pessoas antes de enfrentá-las numa batalha, né? Então ele não está ali dando soco à toa, ele sabe mais o que ele está fazendo, porque ele acaba desenvolvendo uma estratégia de luta, e por meio dessas estratégias ele acaba sendo bem sucedido, né? Então, algumas coisas que vão aí acontecendo e vão sendo mostradas. Há coerências, há incoerências, mas isso também faz parte dos quadrinhos, né? O que é incoerente? O incoerente é despedaçar toda uma pessoa e depois juntar os pedaços dela, correr tudo juntado de novo, né? Então isso é meio estranho. Entretanto, porém, o estranho também faz parte da narrativa, ou seja, é um quadrinho para se esperar, na verdade, coisas estranhas, porque nós estamos aí no meio do esquema, meio que o além da imaginação, valendo muito. Então, eu gosto da fase, é uma fase diferente e que está chamando a atenção justamente por várias abordagens que o Al Ewing tem feito e que tem deixado o quadrinho bem interessante. Entendo as argumentações de quem não curte, mas esse que vos fala curte e curte bastante essa nova fase do Golias Esmeralda e que venha logo o volume 3. Bom, galera, é isso daí, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer, faça parte aí da família do Eu Leio Gibi, conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi, faça parte do nosso grupo no Facebook, também segue lá o perfil do Eu Leio Gibi no Instagram, porque o apoio de vocês é bastante importante. Curta esse vídeo, curtir o vídeo é importante para a divulgação do canal dentro do YouTube, e também se você for fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar esse aqui, eu vos falo, link na descrição do vídeo. Fala para mim o que você está achando dessa fase do Golias Esmeralda, o que você achou especificamente desse encadernado, e vamos bater um papo, porque conversar com vocês é sempre muito bom e a opinião de vocês conta muito sim. No mais, eu fico por aqui, um abraço forte em todo mundo, até a próxima.